Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou de volta para nós darmos continuidade à nossa série de pregações sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. No último vídeo, nós apresentamos uma atividade muito importante do Espírito Santo, que são os dons espirituais. Eu pedi para que todos estivessem acompanhando em 1 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 11, onde o apóstolo Paulo nos apresenta os chamados 9 dons do Espírito Santo. E no último vídeo também nós fizemos uma apresentação geral em relação a esses dons. E eu gostaria, a partir de hoje, estar falando um pouco mais especificamente sobre cada um desses dons. Lembrando, porém, que os 9 dons do Espírito são divididos em 3 grandes grupos: os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução relacionados com a fala. Falaremos agora sobre o primeiro grupo, os dons de revelação. O texto nos diz que o Espírito Santo nos dá a cada um segundo lhe apraz, né? A uns é dado a palavra da sabedoria, a outros é dado a palavra da ciência, a outros dado discernimento de espíritos. Eu quero fazer uma observação aqui muito importante, que quando você ler lá no seu texto, você não vai encontrar nesta ordem, mas vai com certeza ver esses dons sendo apresentados. Muito bem, vamos falar então sobre a palavra da sabedoria. Em primeiro lugar, é importante definir o que é sabedoria. E sabedoria, de uma maneira bem objetiva, de uma maneira bem direta, é a capacidade, a habilidade de resolver problemas. A Bíblia diz, lá em Jó capítulo 12, verso 13, que Deus tem toda sabedoria. Ou seja, Deus, ele sabe tudo e ele tem a capacidade de resolver quaisquer tipo de problema. E através do dom do Espírito Santo, da palavra de sabedoria, o Espírito nos concede uma palavra de sabedoria para que possamos, em situação específica, resolver problemas específicos. Nós temos um exemplo bíblico disso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 22 em diante, onde Jesus é questionado sobre o pagamento de impostos. E lhe é apresentada uma moeda que tinha uma imagem, uma esfinge de César, o imperador da época, e os fariseus lhe perguntam: é lícito pagar imposto aos romanos? Palavra de sabedoria, Jesus responde: de quem é a esfinge em inscrição? E eles respondem: de César. Então Jesus responde, palavra de sabedoria: olha aí, irmãos, dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Jesus Cristo, como homem, era usado pelo Espírito Santo. Você veja como é importante aí a manifestação do dom da palavra de sabedoria. O segundo dom de revelação é o dom da palavra de ciência. Segue o mesmo raciocínio. Quem tem toda a ciência? Deus. Ou seja, Deus sabe tudo. Nada está oculto aos seus olhos. A palavra de Deus, ela nos revela no livro de Provérbios, capítulo 21, que Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Ele tem a ciência de tudo. E o Espírito Santo então nos concede uma palavra de ciência. Quero refrisar, observem bem: Deus conhece tudo e nada está oculto aos seus olhos. Não existem segredos para Deus. Tudo que o homem faz, tudo que o homem pensa, Deus conhece. Temos um exemplo bíblico disso no ministério do Senhor Jesus, em João capítulo 1, versículo 45 a 47, quando
o Natanael, que se tornou um dos apóstolos de Jesus, é apresentado a Cristo. E o Senhor Jesus diz para ele: eu te vi debaixo da figueira. Tu és um judeu sem engano. Ele fica admirado, porque ele nunca tinha visto Jesus, nem Jesus tinha visto ele antes, mas pela palavra da ciência, porque tudo está ciente, nada está oculto aos olhos do Senhor. Jesus revelou e ele ficou muito admirado e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Nós temos também na Bíblia, queridos, para terminarmos os dons de revelação, um dom muito importante, que é o dom de discernimento de espíritos. Vamos entender um pouquinho o que é discernimento. É a capacidade, a habilidade de discernir a fonte, de onde vêm as manifestações. Até mesmo o caráter humano é possível ser discernido através do dom de discernimento. Deus, uma vez que Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele tem o poder de discernir todas as coisas. Para Deus não há embaraço, para Deus não há confusão. Agora, para que a gente entenda melhor essa questão do discernimento, há pelo menos 3 fontes que nós temos que levar em consideração. As manifestações, elas podem ser humanas, elas podem ser satânicas, malignas, elas podem ser do Espírito, da parte de Deus. E muitas vezes só é possível termos discernimento, distinguir de onde vêm as manifestações através do dom de discernimento de espíritos. O Senhor Jesus, ele, em Mateus capítulo 21, está registrado que ele pergunta aos seus discípulos que os homens pensavam ser o Filho de Deus, ser o Messias. E eles trazem um relatório. Uns diziam: você é um dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, enfim. Mas de repente a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, revela: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fica admirado, fica feliz com a revelação, diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito. Jesus continua então falando a respeito da necessidade que ele tinha de morrer na cruz, do seu sacrifício, e Pedro então de repente passa a ser usado pelo inimigo. Começa a repreender Jesus, dizendo: você não vai morrer na cruz. Porque na verdade o diabo queria frustrar os planos do Senhor. E Jesus então se dirige a Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque tu és uma pedra de tropeço. Você está sendo usado pelo inimigo, em outras palavras. Então isso é possível, e foi possível através do dom de discernimento. Há um ponto muito importante que nós precisamos entender, que embora Jesus Cristo aqui na terra fosse Deus, não deixou de ser Deus, ele se esvaziou dos seus atributos divinos, se tornou homem como nós, teve que ser cheio do Espírito, batizado com o Espírito, para ser usado pelo Espírito Santo. E ele passou a ser usado pelo Espírito através dos dons espirituais. Isso é muito importante para que nós possamos nos posicionar e buscar os dons espirituais. Nós vamos mais tarde ver a importância de buscar os dons, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, verso 1, segui o amor, o fruto do Espírito, e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Meus queridos, espero que através desse vídeo você pôde entender um pouco mais a importância dos dons de revelação. Na verdade, como se diz, alguém é usado pelo dom de revelação, na verdade ele está sendo usado ou pela palavra da sabedoria, ou pela palavra de ciência, ou pelo discernimento de espíritos. Que o Senhor possa te abençoar e te edificar através desta palavra. E você procure abundar nos dons espirituais. Você procure ser usado por Deus através dos dons de revelação. Esse é o desejo de Deus. Você vai orar, você vai buscar, você vai se colocar, e o Espírito Santo, pela sua sabedoria, pela sua ciência, pelo discernimento que ele tem, ele vai te capacitar com esses dons para que você seja uma bênção na vida das pessoas, para que você possa continuar sendo usado poderosamente. Ok, meus irmãos? Nós vamos agora orar, agradecer a Deus
E no próximo vídeo nós vamos continuar falando a respeito dos 9 dons do Espírito Santo. Oremos. Pai amado e Pai santo, no nome santo de Jesus Cristo, que nós, na ajuda, na intercessão do Espírito, te pedimos, fale poderosamente no coração de cada um. Capacite a cada um, Senhor, com os dons de revelação, dando a palavra de sabedoria. Como nós precisamos, Senhor, da sabedoria. Como nós precisamos da palavra específica de sabedoria em situações difíceis que nós nos encontramos. Dá, Senhor, a palavra da ciência. O Senhor sabe tudo, o Senhor conhece tudo. O salmista diz no Salmo 139, verso 4 em diante, que ainda a palavra não chegou na nossa boca e o Senhor já a conhece, porque nada está oculto aos teus olhos. Senhor, nos dá também discernimento para que saibamos de onde vêm as manifestações, para que possamos entender, Senhor, que nem todos aqueles que chamam a Deus de Pai são verdadeiramente filhos de Deus ou ensinam na direção de Deus. Nós temos que procurar discernimento a cada momento e o Senhor é o único que pode nos dar esse discernimento, Senhor. Saber se as coisas são realmente de Deus, se elas são realmente humanas ou são malignas. Em nome de Jesus é minha oração e eu creio, Senhor, que o Senhor há de edificar a cada vida e dar o melhor entendimento daquilo que nós temos falado. No nome santo de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Receba, meu irmão, os dons espirituais. Procure conhecer mais. O meu objetivo através desses estudos é despertar você a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. Despertar você a ser usado pelos dons espirituais. Porque esse é o desejo de Deus. O Senhor não mudou. Malaquias 3,6 diz, eu sou o Senhor e não mudo. Deus continua operando, Deus continua sendo a pessoa que quer usar a cada um poderosamente através da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, do discernimento de espíritos. Ok, meus irmãos? Muito obrigado pela sua atenção. Continue nos abençoando através do compartilhamento desse vídeo. Deixe o seu link, se inscreva no nosso canal, faça o seu comentário e eu tenho certeza que você estará nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Amém, meus amados? E ainda eu te peço, não pare de orar. Ore por mim, ore pela minha esposa, pastora Roseli, ore pelo nosso ministério e não se esqueça, a tua vitória é minha vitória. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.